Olá, Perspectiva no Ar. Nós temos tratado de uma série de assuntos que não estão nas pautas do cotidiano e que estão garimpando o mundo, garimpando pessoas, garimpando futuro, garimpando realidades, porque na transformação que o mundo está passando, alguma coisa está vindo e muita coisa está indo embora. Eu convidei um amigo que já esteve aqui antes, para a gente, nesse programa de hoje, ter uma tentativa de traçar pelo menos uma suposição de que tipo de gente está vindo aí, que tipo de gente humana está vindo aí e no mundo que vai se criar. Elson Mandu Gaia, está na ordem certa, né? Isso. Elson Gaia é um terapeuta e ainda trabalha com constelação? Trabalho. Constelação, fiz uma constelação com ele, foi quando nós nos encontramos a primeira vez, uma constelação familiar, que é uma coisa fantástica, que daria bem um outro programa. E ele trabalha com coisas mais modernas, relacionadas a esse homem moderno que está vindo, que está chegando aí. Elson, um prazer em tê-lo aqui. Um prazer é meu, Nofre. Mais uma vez, né? A gente podendo falar aí sobre esse ser humano que está surgindo, porque a tecnologia, além de tudo, ela traz aí novos conhecimentos também sobre, né, o ser humano e como ele também pode evoluir. Então, é um prazer sempre falar desses seres humanos aí, digamos assim, que estão para contribuir com o mundo, né? Elson, vamos começar te provocando. Sim. 2019, o mundo terminou normal, todo mundo indo nos shoppings, comprando, trocando de carro, fazendo dívida, cartão de crédito, viajando, parcelando contas e levando uma vida em que o retrato da felicidade estava no sucesso das pessoas. Sim. Mesmo que aquele sucesso não significasse necessariamente felicidade. E o sucesso é para fora, a felicidade é para dentro. Então, às vezes, estava um baita de um conflito aí. 2020, em janeiro, explode uma coisa chamada pandemia do coronavírus. 2020, 21, 22, até o comecinho do ano. Aí, de repente, o mundo inteiro começa a mudar. Nesse intervalo, a tecnologia deu uma acelerada grande e aquele ser humano que entrou em 2019 não tem nada a ver, na minha opinião, e eu vou te consultar sobre isso, com esse ser humano que termina o ano 2022. Em 3 anos, a gente deu uma acelerada, né, de décadas. Como é que você lê esse ser humano de 2019 que entra na pandemia com aquela visão de sucesso e de uma busca por felicidade, e o que chega no final de 2022, o que ele encontrou, ou ele ainda vai encontrar, o que ele vai encontrar, afinal? Eu acho que a gente chegou num ponto onde o ser humano ele está mais aberto, ele tem um leque de informações hoje que faz com que ele tenha menos certezas, né? Eu falo assim, né? Porque todo momento está surgindo ali uma informação nova, né? E se a gente for pensar, a certeza, ela fecha a mente para aquilo que ela é. Por exemplo, a pessoa que tem as suas próprias certezas, ela nunca está aberta ao novo. Então, nós estamos, na minha visão, assim, as perguntas, né? Quem sou? Né? O que me impede de fazer as coisas? O que me impede de crescer? O que está faltando para mim estudar? Então, essas perguntas, elas estão mais disponíveis, eu falo, para nós hoje em dia, né? Porque tem um leque, a diversidade ela é grande a ponto de fazer, assim, eu me perguntar o que em mim está faltando, né? O que em mim eu preciso aprender, porque até então a gente fala, esse modelo cultural em si nosso, ele de uma certa maneira fazia com que nós trabalhássemos mais esse hemisfério, digamos, direito do cérebro, que eu chamo que é o hemisfério que controla e tenta, digamos assim, ter as suas certezas, a sua clareza. Então é um ser humano mais egocêntrico, digamos assim, se abrindo para um ser humano de uma perspectiva maior, né? De um negócio onde ele vai se perguntar o que está agregando, como eu posso agregar, né? E a gente vê empresas assim... Me permita, ele tinha um certo controle. Um certo controle. Agora, agora?
agora muda, né? Porque a gente fala essa tal da globalização faz com que a gente tenha produtos chineses aqui, culturas do Oriente para cá, e a gente também leva o nosso jeitinho brasileiro, digamos assim, para outros lugares. E se a gente olhar ao longo da história, antes era tudo muito fechado, né? Assim, desde os portugueses aqui, os impérios, né? Então os reinados, então você tinha uma dificuldade de saber a língua de outras pessoas, né? E o Brasil, eu falo, ele ficou muito tempo parado, né, com essa conexão lá fora. Se a gente for olhar as políticas antigas, o inglês mesmo, ele parou de ser ensinado corretamente nas escolas para fazer com que os brasileiros se interessassem em falar o inglês e ler em inglês, né? Então, hoje, isso está mais aberto, as escolas estão abrindo mais, né? Existem escolas de inglês. Então, o ser humano, o brasileiro principalmente, ele pôde importar mais conhecimento e ficar mais flexível, eu falo assim, mais aberto. E lógico que sempre tem, ao mesmo tempo que estão se expandindo, acho que nesse mundo, as pessoas mais abertas, existem aquelas fechadas ainda que tentam controlar. Você acha que nós estamos numa sala grande, com a porta trancada, e destrancaram a porta e nós estamos atravessando para o outro lado, sem saber o que tem do lado de lá? Sim, existe essa consequência, né? Toda a evolução, eu vejo que vão se deixar coisas, vão se abrir mão de coisas, né? Toda escolha é uma renúncia, é uma frase que eu me lembro muito. Então, a gente, para ter um novo caminho, precisa muitas vezes renunciar. Tem que abrir mão, né? E isso faz parte dessa flexibilidade que eu tenho falado, assim. Então, nós temos hoje um ser humano que está mais aberto a sentir emoções, né? A filosofar, a pensar, né? Até então, estava estudando recente, assim, o quanto nós não tiramos um tempo para pensar, filosofar, analisar ideias, né? A gente quer fugir aqui desse mundinho interno que nós temos, das emoções. Por que eu estou sentindo isso, pensando isso dessa forma, né? Então, quando eu vou avaliar pessoas, eu sempre observo como ela está falando, né? A neurolinguística nos ensina a perceber, assim, se essa conversa está me levando sempre ao futuro, ou se a pessoa está digerindo as palavras ou pronunciando elas no tempo passado, remoendo as questões. Então, a gente vê que hoje, analisando o ser humano integral, desde a sua linguagem corporal, linguagem falada, a gente percebe qual a postura desse ser humano diante da vida, né? Então, com essas análises... O que é que você tem notado, né, na postura? Porque você viveu o outro dia e está vivendo hoje. Sim. Olha, se a gente olhar, eu sempre tenho no consultório assim, as pessoas que querem caminhar e descobrir como melhorar, como fazer, e elas estão dispostas a abrir mão, muitas vezes, daquilo que não serve mais. Elas compreenderam estão compreendendo que tem que mudar? Algumas pessoas compreendem porque elas vivem na pele. A experiência, eu falo, ela na verdade... ela é um caminho para a gente. Se eu passei por uma experiência de uma doença e vi que, puxa, depois que eu me mudei de tal lugar, é que melhorou tal doença ou sintoma. Então, as pessoas que passaram por essas experiências, né, elas têm a oportunidade de observar. Mas os jovens, eu falo, que estão surgindo, né, têm informações disponíveis. Só que muitas vezes é igual a gente ouve lá o conselho do pai e da mãe no começo, né? A gente ouve o conselho, mas muitas vezes precisa experimentar. E eu vejo isso. Assim. No caso dos jovens, desculpe te interromper, para não perder o caminho. Sim. No caso dos jovens, eu tenho a impressão que eles são mais flexíveis a mudar. Eles, aparentemente, eu estou falando a palavra aparentemente de propósito, aparentemente eles não estão nem aí. Mas eles têm uma facilidade de mudar. É como se eles trouxessem no software deles aplicativos de mudança. Eles não resistem tanto quanto eu resisto, por exemplo. Sim. Né? Nós tomamos um café antes do programa e conversamos, nós dois temos em comum também o café. Aí, se eu tiver que abandonar o café, eu vou sofrer, porque eu estou tão acostumado. O jovem, parece-me que ele não tem apego ao café no sentido genérico. Sim. Olha, se eu olhar para um lado até mais assim, vamos pensar no consciente coletivo, né? Sim. O consciente coletivo da época
do Onofre, vamos pensar assim, lá atrás ele era mais fechado, as bolhas eram mais fechadas e você controlava-se mais tempo a cultura, né? Conseguia manter a cultura. Demorava muito para mudar. Isso, o conservadorismo, ele nos colabora isso também para manter aquilo que é bom, né? Eu falo, dentro do mundo. Mas o jovem hoje, ele tem acesso a um consciente coletivo amplo, como a gente fala, já é globalizado. Então, a cultura, a todo momento, ela está se transformando. E nosso cérebro, eu diria assim, o subconsciente de cada ser humano, ele tem o que eu chamo de identificação, ele se identifica, são efeitos, eu chamo até hipnóticos, que a gente for falar, os transes que nós temos na vida e, me identifiquei com isso agora, de repente eu mudo a minha roupa, eu mudo a minha cultura, e se eu me identifico ali emocionalmente com determinada coisa nova, eu já de repente mudo. Então o jovem, ele, até os 21 anos, né, que nem quando estudamos nos setênios, né, ele está formando a identidade dele. Entre esses 14 e 21 anos ali é onde o cérebro está num boom de experiências, de buscas, né? Que antigamente era mais difícil de ter essa conexão com várias experiências, né? Tipos de festa, tipos de culturas. As regras eram muito rígidas nisso. Não muda. Não muda muito, não tinha como mudar, né? E agora? Agora está meio solto e eu não sei se não é de propósito, parece, né? Assim, a gente fala porque parece que as coisas deixaram assim de ter um determinado valor e vamos experimentar tudo. O inconsciente, você falou em inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo hoje está solto, né? Está aberto. Antigamente a gente, na minha idade, na minha infância e adolescência, aí que você falou dos 14 aos 21 que forma a personalidade, né? Sim. Eu seguia numa trajetória e aqui do lado me pressionava para ela, era um corredor. Se eu tentasse sair, não saía. Nos anos 60, os hippies, o rock, o festival de Woodstock, quebrou isso um pouco, mas quebrou na porrada. Mas no mais a gente que vivia ali dentro no corredor. E agora tiraram a cerca do corredor, me parece. Exato. Tem alguns documentários, inclusive, sobre isso que você está falando, né? Dessa transição que houve com até a ciência que chegou e a ciência química, a ciência da tecnologia, da comunicação. Então, tudo aí é desde a década de 60, 70 ali, que já tinham esses experimentos do pós-guerra, né? E a própria guerra, eu falo, ela criou uma mudança, acho que foi a Segunda Guerra Mundial, ela criou um amedrontamento nas pessoas, né? E ao mesmo tempo, eu vejo pelo que aconteceu até na Europa, né? A cultura lá, todo mundo hoje fala inglês, tem uma cultura americanizada que está dentro do mundo. Isso não é ruim dentro de um contexto, mas trouxe a expansão, né, para todo mundo, né? E esse ser humano hoje, ele tem essa oportunidade, né, de talvez conhecer. Esteja quebrando hoje a mesma barreira que quebrou lá atrás, numa outra linguagem. Numa outra linguagem. A pandemia, então, falando, né, no começo, a gente falou o que a pandemia ela trouxe? Ela trouxe novamente uma virada de chave, como talvez uma guerra lá atrás trouxe para a turma lá, né? E nós agora estamos se reorganizando, né? Tá no caminho. O primeiro ano, eu falo assim, que a gente começou a se reorganizar, né? Os países começaram a se reorganizar a nível político também, né? Então, estamos passando por um momento onde, assim, é necessário olharmos para nós e para o coletivo, né? Porque cada escolha nossa, hoje a gente vê que a escolha hoje vai ser a escolha do passado que transformou o futuro, digamos assim, né? Assim como as escolhas ali do passado, elas hoje no futuro aqui, que somos nós no presente, estamos sofrendo as consequências, né? E acho que agora é uma libertação, está acontecendo a libertação cultural, né? De a gente poder, só que escolher um caminho que tenha saúde. Por isso que eu gosto muito da medicina germânica, essas medicinas que mostram que assim, se eu estou num caminho e meu corpo está saudável, então eu estou num caminho onde o meu corpo está em paz, estou em consciência leve, digamos assim. Agora, se eu começo a fazer escolhas, começar a ter opiniões e o meu corpo começa também a sofrer algumas coisas, espera aí, então essas opiniões que eu tenho que repensar. Então é por isso que eu sempre, dentro das minhas terapias ali, eu uso o corpo como a ferramenta de marcar se está dando certo ou não determinadas escolhas, né? Você acabou de falar de medicina germânica. Fala um pouquinho, porque é uma coisa muito nova.
essa conexão do corpo com... A gente volta lá atrás do corpo com a felicidade. Sim. Então, através da experiência de um médico, né, chamado Rick Gerd Hammer, ele abriu um leque, né, uma nova visão, uma nova perspectiva, porque até então ele não tinha percebido detalhes cronológicos ali de fatos que aconteceram antes, fatos que aconteceram durante os sintomas, e ele começou a analisar. Na vida de uma pessoa. Na vida dele mesmo, né? Quando ele perdeu o filho dele e ele teve uma determinada reação, né? Foi um câncer no testículo na época. E, lógico, a partir daí, esse médico ele começou a abrir a visão para entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente, através desse doutor, hoje tem Mike Lloyd, que continua os estudos dele, é um inglês que continua ainda estudando, mas a gente entende que eu tenho um cérebro, existe um ser humano aí novo, existe uma perspectiva nova sobre o cérebro humano, né, que são a gestão também dos conflitos biológicos e não só a gestão dos conflitos psicológicos. E quando a gente entende o cérebro dessa forma, a gente vai entender por que daí os animaizinhos na natureza também sofrem consequências fisiológicas, doenças, por que eles também interagem. Então, esse doutor, o Hammer, ele percebeu as 5 leis biológicas, né? E conseguiu encaixar esses fenômenos sintomatológicos, psicológicos, em uma ordem que é possível, sim, nós tomarmos consciência, percebermos escolhas que estamos fazendo, como eu estava falando, que fazem o corpo reagir. Por isso que sempre quando a gente melhora uma emoção, melhora um pensamento, aonde que tem que responder isso? No corpo. Né? Porque se eu melhoro um comportamento, se eu melhoro uma atitude e está indo ao encontro de saúde, eu estou num caminho certo. E ele percebeu isso, que se ele melhorasse lá as emoções, e todos os clientes dele que mudavam a maneira de pensar sobre um assunto, tomavam decisões e faziam a vida mudar de rumo para o mais, para o melhor, né? O corpo tinha um ambiente propício para a cura. Né? É igual a questão de colocar peixinhos num aquário sujo, não adianta, os peixinhos vão continuar ficando doentes ali, então a gente precisa se colocar em um ambiente, em um aquário, digamos, limpo, buscar esse ambiente que favoreça a nossa mente, então, as emoções. No caso dele, que teve a perda de um filho, teve as emoções consequentes, eu conheço isso de perto, e aí ele acabou aparecendo um câncer nele e na esposa, inclusive na esposa também. Então foi a conexão dos dois e acabou tendo um câncer. Sim. Como é que funciona esse processo? Porque a dor, as emoções estão aqui. Sim. E de repente vão para o corpo. Então essas novas perspectivas sobre o cérebro indicam assim, que quando nós sofremos um impacto biológico, que é uma mudança, um fato que realmente nos tira daquela certeza que o nosso cérebro estava tendo, nos tira do rumo dos nossos objetivos, né? Faz a gente entrar num balanço. Talvez a perda do filho, no caso dele. Que fez ele parar um tempo ali, refletindo. A vida dele ficou presa, de uma certa maneira, com o filho na UTI, e todo aquele processo. Então, aquilo cria o que nós chamamos de um programa especial de defesa. O Hammer viu que esse programa ele é baseado na memória das células, na função das células e tem a ver muito com o instinto dessa célula. No caso, um testículo, ele teria uma relação com o filho, ele é um formador de espermatozoide. A mama, o ovário na mulher seriam os órgãos correspondentes a isso. Então, ele percebeu que cada reação celular na natureza é uma expressão. Se eu tenho uma expressão, por exemplo, de formações musculares, células musculares, qual a função de uma célula muscular? Fazer força, manter, resistir, fazer movimento, né? Então, qual a função das células oculares, da função do ouvir? Então, a gente sempre vai buscar a expressão daquele órgão, né, dentro dessa visão das 5 leis biológicas. E a gestão disso está no cérebro. Seria no cérebro. É como se fosse um programa do subconsciente do nosso cérebro há milhares de anos. Isso é acompanhado com a evolução das próprias células da vida, não só da vida humana, como eu estava falando, seria um programa que está junto com a vida, porque ele é uma reação fenomenológica. Por exemplo, o cerrado nosso, que
tem a época do fogo e se reorganiza, depois está verdinho bonito ali. Então, existe um programa especial no Cerrado que faz com que ele saiba desses períodos da vida. Então, o Hammer ele percebeu que quando nós temos ali um impacto, o corpo ele tem que gerenciar, porque a gente está na fase ativa, que a gente chama, está na fase fria. Existem sintomas que indicam que a gente está nessa fase de estresse. Só que ele viu que, naturalmente, o ser humano e o ser vivo, quando encontra a solução, ou seja, toma aí uma certeza, faz uma escolha e uma renúncia, como estávamos falando, readapta a vida, constrói objetivos novos, o cérebro muda e as coisas vão mudando. No caso, você citou um exemplo muito interessante. O Cerrado, ele pega fogo todo ano e ele entra em sofrimento um período e depois ele enverdece e esquece tudo. Ficam marcas, mas não são importantes porque ele rejuvenesce com facilidade enorme. No caso dele, do médico que perdeu o filho e entrou em sofrimento aqui, como o Cerrado entra, e aí teve uma consequência que foi o câncer. Sim. Então, há uma gestão no cérebro dessas emoções. Cada emoção é uma emoção. Sim. E uma consequência física, que foi o câncer, e a consequência, e a fórmula de eliminar seria... Como é que é a fórmula de eliminar o câncer no caso dele? O que aconteceu? Cada pessoa tem uma linguagem, né? O testículo, ou a mama, o intestino, o fígado, um joelho, uma tendinite, que é um tendão inflamado, todos têm uma expressão. Quando o Hammer, ele soube fazer o processo, no caso de luto, quando ele faz o processo de ressignificação, de decidir continuar a vida, né, de fluir com seus projetos, ele dá andamento, ele segue. Então, o programa biológico, ele faz o quê? Com que na fase ativa, ali do estresse, a hora H, digamos assim, do ser vivo, quando a lebre está fugindo lá do lobo, né, aquela hora do vamos ver, as células reagem. No pós-estresse, o corpo ele tem um programa também, então, de reparação. Então, essa é a visão que o Dr. Hammer teve na segunda lei, por exemplo, que ele percebeu. E então, ele viu que os eventos fisiológicos, né, os nossos colegas aí, talvez, de profissão que estiverem assistindo, o sistema nervoso autônomo, o sistema simpático e parasimpático. Então, quando a gente tem ali a influência de um estresse, a gente tem a força do sistema simpático, a adrenalina, né? E dentro de cada parte do corpo vai ter as suas reações. Da mesma maneira que essa força vagotônica, o sistema parasimpático, o sistema noite de reparação vai vir, então, reagindo no pós-estresse. Então, o Hammer, ele entende assim, né? Que ensina a gente assim, que quando você resolve algo, o corpo automaticamente entra num processo de cura. Por que algumas doenças, então, ficam crônicas? Porque algumas pessoas, elas entram num processo de cura, mas nós chamamos que ela faz um balanço naquele estresse, ela não finaliza o estresse. Por exemplo, ela decide algo, mas ela não toma atitude, fica ali enrolando 1 ano, 2 anos. Compreende, mas não faz. Compreende, não faz, né? E às vezes, por isso que o meu trabalho é fazer a pessoa pensar, quando dói, aonde dói, o que surge de pensamentos, que tipo de angústia que está ali, que precisa ser transformada, né? A gente pode chamar de transmutação, transformação, mas seria o que nós chamamos de um salto quântico do cérebro, essa mudança de ponto de vista, a gente chama de uma mudança de consciência sobre um determinado assunto. Isso acontece diariamente. Tudo isso já estava aí, só não era considerado... Não era observado nessa ordem, que são as 5 leis biológicas, que são a ordem de compreender os fatos fisiológicos, né, encaixar. Então, Hammer viu, por exemplo, que quando as pessoas estavam nessa fase ativa, elas, na conversa assim, do dia a dia, elas ficavam falando do problema, que estavam ali, elas não tinham perspectiva de futuro porque elas estavam aqui. Agora a pessoa, quando ela estava que é a fase de cura, ela podia estar até lá com dor no joelho, que os sintomas vêm mais na fase de cura. E ele percebeu que no assunto a pessoa ela estava já com perspectiva de futuro, ela já tinha falado que, puxa, agora que eu comprei a casa, nossa, agora que eu fiz as pazes, agora que eu voltei a ter a família unida. Então a gente vê que os assuntos,
eles vinham diferente, né? E é isso que eu percebo também. Como está a minha linguagem? Ela anda falando, reclamando aqui. Quais sintomas são, a gente chama adrenérgicos, simpático-tônicos, que são essa coisa de, por exemplo, não ter um sono bem certinho, ou, por exemplo, falta de apetite, mãos frias, determinados constipação intestinal, por exemplo, indicam sintomas de, talvez, estresse, uma leve simpaticotonia aí para quem entende. Então, a gente começou falando desse ser humano novo e estamos chegando aqui. Isso que você está falando, está na medicina germânica, né? Sim. Que é apenas uma das pontas, né? Porque tem muitas outras possibilidades de entendimento, né? É uma maneira de ver. Então, o novo, eu vejo que a pandemia, ela abriu o leque para a gente querer ver também de outras formas, embora muita gente quis controlar e se segurar na medicina, digamos, tradicional. Né? Teve a galera que tentou experienciar agora a natureza, está em contato mais com a naturopatia, os óleos essenciais que tá na moda, né? Então a gente está vendo as pessoas buscarem uma observação, né? Fazerem pelo menos essa pergunta, que nem eu falei, saindo do controle e se perguntando para a flexibilidade, né? Será que não tem uma relação mesmo com aquilo, né? Por isso que eu não gosto de ter certezas, assim, né? É a dor da minha cabeça porque eu tomo um cafezinho aqui e tem uma paciente lá que essa semana, quando eu não tomo um cafezinho dá dor de cabeça, né? Então existe... Eu tenho dor de cabeça terrível quando não tomo café. Tomo café, mas Já na verdade não é o café, né? Existe o café, ele é como um gatilho, né? Igual quando tem ali a informação, tem um gatilho mental. Então existe sim, talvez, uma conexão com o café. Mas eu falo que ela é muito mais ampla essa conexão, porque como nós estávamos falando, o café ele tem todo um suporte de me sentir bem, né? De fazer aquele ritual da manhã, de preparar o soldado aqui para a batalha. E parece que quando a gente não se conecta com isso, nós também não vivenciamos as emoções corretas. No meu caso pessoal, nós falamos agora mesmo sobre isso lá fora, Sim. Ele tem um afetivo muito forte, que era da infância, na região que eu nasci, meu pai tinha fazenda de café, então o café era um ritual muito forte na família, na vida de todos nós naquela época. Então, de repente, essa minha conexão com o café, eu estou fazendo uma ponte aí entre o momento em que eu me sentia muito estável, Exato. Da infância e um mundo hoje que está tão diferente e não tem certeza, como diz você. O café é um gatilho mesmo, né? É um gatilho, porque você tem a história... E a dor de cabeça está do gatilho. Ela está nesse gatilho, muitas vezes, né? E que a dor de cabeça, ela tem uma linguagem das ideias que, digamos assim, eu tenho ali pela manhã e eu não posso trazer. Então, quando eu tomo café, é como se você pudesse colocar essas ideias, essa força sua intelectual para fora, né? E como se o café, sem ele, parece que eu não me sinto ali preparado e tal. Então, existe sempre uma conexão, a gente chama afetiva. Então, dentro dessa visão, nós sempre temos que conectar o que eu chamo de cérebro, né? O organismo e a psique que estava ali envolvido. O que eu estava sentindo na hora do cafezinho, né? Ou quando eu não tomo cafezinho, né? Então a gente volta lá no ser humano antes da pandemia, no ser humano da pandemia, agora cercado por coisas novas, não só a medicina germânica que você está se referindo, que é ligando aqui com a cura, com a felicidade, né? Sim, porque no fundo a felicidade é o fruto ali da cicatrização. Depois que eu resolvo um conflito na minha vida, faço a parte nessa fase de cura, eu volto a ter a normotonia, a normalidade do nosso organismo e a normalidade do ser humano, dentro do que eu estudo, assim, do nosso conhecimento oriental, inclusive a normalidade é a alegria, é a felicidade. O ser humano, ele está nesse estado, mas ele tem que viver com os fatos. Então, quando entra um fato, nós saímos desse estado de normalidade, de felicidade, amorosidade, temos que encarar o fato, readaptar a própria vida dentro desse fato, né? Agora, eu fico aqui pensando, você está falando, no caso do Heller, que teve a perda de um filho, todos nós perdemos hoje, entre aspas, um monte de filhos. Você perde o emprego, está com o emprego ameaçado, o carro estragou, o cartão de crédito, o emprego, o trabalho, o filho na escola que não vai bem, o casamento que tem tropeços.
incertezas quanto ao futuro, a internet que a empresa cortou, a energia elétrica que você não pagou e cortou, a torneira que está pingando, o vaso que entupiu, tudo isso são dilemas do dia a dia e eles não vêm sozinhos, vem um monte de cada vez. E ao mesmo tempo você tem a perda de um filho que é muito maior do que tudo isso. Nesse conjunto todo, então a cabeça humana virou um vulcão. E ela se conecta com tudo isso, Onofre. Eu falo que o nosso cérebro, ele é igual você passa ali e vê um lixinho no chão. Você pode até não juntar o lixinho no chão, mas o seu cérebro viu. Ele registrou. Ele sabe o que você tinha que fazer, talvez, né? Só que a gente tem tantas coisas que tem que resolver, tem que fazer e não olha para isso. Não vai lá com uma consciência específica, vamos colocar isso para resolver. E tem uma consequência, esse lixinho, né? Que não guardou, o cérebro registrou. Ele registra. Ele, né? Registra e fica como uma pendência. Fica uma pendênciazinha, uma consciência pesada, né? E isso gera o que a gente pode traduzir em culpa, inocência, sentimentos, né, que fazem eu me estagnar. O sentimento de culpa estagna o ser humano, né? É por isso que fazer o movimento, estar em movimento, não só físico, né? A gente pode até começar pelo movimento físico, academia, caminhada, mas olhar para casa, para a estrutura, porque o cérebro entende que tudo é um território, que nem você estava falando, o filho é um território, né? A casa é um território, o teu carro. Então, quando você não administra o teu território de uma maneira saudável, o seu cérebro ele sabe que nesse território tem invasores, tem dificuldades de equilibrar ali as relações, né? E dentro desse estudo da medicina germânica, a gente vai estudando o cérebro e vai vendo que sim, nós temos uma parte que é, por exemplo, lá o bulbo, a parte primitiva do cérebro, ele gerencia tipos de conflitos muito mais primitivos, como, por exemplo, que nem você citou aí, de faltar água em casa, né? Nossas necessidades fisiológicas básicas de comer, de tomar o alimento, poder ter recursos também financeiros para poder trazer esse sustento, poder depois eliminar, poder ser alguém. Tem, por exemplo, o córtex cerebral, esse que a gente conhece, a substância cinza aí, ele é ligado muito a esse território, aos relacionamentos, né? Então, tudo que acontece ali de relacionamento tende a impactar nos órgãos comandados por esse córtex. Então, eu estou falando, então, que, de uma certa maneira, a perspectiva nova é que a gente comece a perceber se o corpo meu, ele não tem alguma reação com o que está acontecendo aqui em volta de mim. Esse é o ser humano novo. De repente eu estou tendo azia permanentemente. Aliás, eu sou muito de ter azia. Sim. Eu estou tendo muita azia, digamos. Está ligado nisso aí que você está falando? De perceber o ambiente externo também e interno, né? A correlação, porque senão a gente sempre se conecta, como está até então, só o externo. O que está acontecendo? Como está o sono? O que eu estou comendo, né? E nessa visão nova, o cérebro, descobrindo que esse cérebro tem novas funções, a gente começa então a se perguntar, né? Será que não é porque essa semana eu estou tendo aqui uma correria a mais? Porque essa semana é semana de pagamento, é semana de, puxa vida, eu tenho que me preparar para uma viagem. Então perceba que o corpo ele só quer dar um sinal para que você consiga ficar com a sua verdade, né? Os sintomas, como na biodecodificação, que é uma formação dentro dessas da medicina germânica, assim como a leitura biológica, como eu tenho lá também o inteligência biológica, e a gente fala, né, nas palestras sobre isso. Então existe essa necessidade do ser humano conhecer-se um pouco mais, porque aquilo que está no inconsciente vai ficar forçando a gente a se conhecer. Então o sintoma ele é isso, ele é uma linguagem do subconsciente, até que eu torne consciente, observe, aceite essa minha verdade, faça mudanças, o nosso corpo ele vai sim se comunicar com a gente, né? Então é uma mensagem do nosso inconsciente para que a gente possa melhorar de vida. Essa é o legado do Dr. Hammer, por exemplo, para nós. Nós já vamos ao primeiro intervalo, já se foi meia hora, viu? Já foi rápido. E nós nem começamos ainda, né? Nós vamos ao intervalo. Eu estou conversando com o Elson Gaia e nós estamos falando do homem novo, o ser humano novo, pós-pandemia, pós-tudo.
Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Perspectiva de volta, conversando com Elson Gaia, e o nosso assunto é o ser humano pós-pandemia. Mas nós estamos mudando muito de assunto e estamos voando muito e tudo é muito importante, a gente deixa fluir, né? Aí o sistema, né? Há um sistema aí em cima que conduz a fluição, para onde é que tem que ir, para onde é que vai, né? Duas pessoas de boa vontade, para nós mesma direção, a não ser que puxa o freio de mão, a coisa flui na direção certa, né? Sim. Felicidade. Felicidade. A pandemia trouxe essas mudanças todas, a tecnologia, esse campo de incertezas que você falou que está muito forte. A gente está caminhando, o ser humano sempre caminhou na direção da felicidade, senão não teria sobrevivido a tantas provações durante tantos milhares de anos e superou todas. Agora é mais uma, né? Com a cara diferente, muito diferente. Você acha que a felicidade, onde é que ela está nisso? Tudo que você acabou de falar, tudo que nós estamos olhando, a felicidade é uma coisa a considerar ainda como possível, como verdadeira, ou deixa de ter importância e nós vamos ter que buscar um outro estado de espírito? A felicidade, assim como a gratidão, ela é parte do ser humano, né? E tem a ciência hoje, tem um livro, por exemplo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Do Shal Ashore. Vi sobre, não li. Isso, e ele vai trazer, assim, então, os novos estudos, os estudos modernos sobre a felicidade. E aí vai se comprovar, se a gente conectar o que eles estão estudando sobre a felicidade, o que a gente estávamos falando, né, a gente vai perceber que o cérebro, quando ele está nesse estado de alegria, de felicidade, ele consegue produzir o presente, ele consegue fazer com que o momento presente seja produtivo, tenha consequências para o futuro, consequências benéficas, porque você está num estado de alegria. Então, hoje, então, se formou lá em Harvard, inclusive, o curso de Psicologia Positiva, onde ensina, então, as bases para poder ter alegria. O que precisa, o que a gente precisa resolver na vida, o que a gente precisa experimentar para poder sentir essa experiência de ser feliz, né? Existem pessoas e pessoas, mas a felicidade não está em todo mundo, né, Onofre? A gente sabe disso. Ela não pode ser ampla, geral e restrita. Sim. Ela talvez seja momentânea. Por exemplo, você me convida para ir na sua casa tomar um vinho. Sim. E eu sei, não é o vinho que está em questão. O vinho é um pretexto para conversar, para a gente se ver, que gosto muito de você e se você me convidou, você gosta também de mim. Então, eu vou na sua casa, o seu ambiente, vamos tomar um vinho e o vinho a gente começa a puxar a conversa e até terminar bêbado eventualmente. Sim. Mas digamos que, onde é que está a felicidade aí? Se a gente olhar fisiologicamente, ela dura poucos segundos, a emoção da felicidade, vamos pensar, até 3 minutinhos, a gente vivencia uma emoção, se a gente olhar pelos estudos, né? Só que a felicidade, assim como o prazer, surgem daquelas novidades, dentro de um assunto mesmo, quando surge aqui uma coisa nova, né? Se a gente for falar daqui a pouco aqui das 3 leis do amor, né? Essa curiosidade parece que nos faz com que a gente possa acessar um novo estado, né? Que seria esse estado de alegria, né? Ou de bondade, né? Então, é uma felicidade que é necessária, mas se você não está em movimento, se você está ali estudando ou falando o mesmo assunto, você vai ver que poucos momentos você ficou feliz naquele assunto. Agora, quando tem variação, quando você puxa algo novo, né? Por exemplo, eu estou com o cartão de crédito vencido e estou muito preocupado porque a conta é grande. E aí a entrada de dinheiro talvez não corresponda, aí você me convida para tomar o vinho. Eu vou ter 2 extremos, um de angústia e o outro da felicidade de estar. E chega lá, a conversa flui, a gente ri, discute, conta histórias e fala, põe para fora coisas e tal. E eu não vou lá para lamentar com você o cartão de crédito, eu vou lá para a gente desabrochar a conversa. Encontrar soluções. E quando eu voltar aqui fora, o cartão de crédito está lá, né? Mas
Eu tenho uma felicidade paralela quando eu estou lá com você tomando vinho e tal, e que flui um ambiente muito agradável, muito fraterno, muito até espiritual, de leveza, e o cartão está aqui fora me esperando. Tem uma felicidade aí? Esse momento de prazer, ele é só de prazer? Ou ele é uma janela de felicidade dentro da minha vida, que além do cartão tem outros problemas, outras situações? Sim. Nós temos uma escala, acho que, de necessidades, né? Fisiológicas, por exemplo, a hora de ir no banheiro que está urgente. Então, a gente sabe que tem coisas que o cérebro ele sabe que dá para deixar para amanhã. Por exemplo, pagar o cartão de crédito ou ligar para determinada pessoa. Então, quando você entra numa bolha ali, que é um território, né? Visitou o colega ali e você entrou numa bolha, que nem a gente está aqui agora gravando, né? E estamos aqui fazendo o programa, estamos numa bolha onde é possível vivenciar as emoções dessa bolha, me conectar com isso. E é preciso que eu tenha o desejo de estar presente. Então, quando eu vou lá visitar o Onofre, eu quero estar aqui com o Onofre, eu posso experienciar e gozar desses momentos, sim, de alegria, de ternura, carinho, porque está tudo aqui também, esses bons sentimentos. Mas eu tenho que me conectar. Então, não adianta eu ir lá e não conseguir me conectar, ficar pensando no cartão, eu estou tomando um vinho, mas tipo, não estou satisfeito com essa conta, por que eu gastei tanto? Então, se eu não sei me conectar, eu não sei também entrar nesses momentos de felicidade. Por isso, tem o que a gente chama de atenção plena, né? A mindfulness, que vai ensinar que a gente precisa, às vezes, para se conectar, 5 ensinamentos, que eu acho que eu vou falar rapidinho, o que seria julgar menos, né? A mente precisa se colocar no momento presente e não querer controlar, julgar, né? Aceitar mais, né? Ter gentileza com o momento presente, com as coisas que vão acontecer, ter curiosidade, né? Menos expectativa. Porque senão a gente também vai, poxa, eu quero deixar lá, fluir, né? Deixar fluir para o novo, que assim, quero ir lá viver uma experiência nova tomando vinho com meu amigo. Não, se eu vou lá, sempre a mesma coisa, não vou lá, né? Sempre ele fica falando daqueles negócios. Não, vou lá porque é sempre algo novo. Vamos descobrir o novo naquela visita. Então, se o cérebro está controlando, né, querendo sempre do mesmo jeito aqui, ele não está aberto a novas experiências. Aí não há vinho que mude, né? Não há vinho que mude, não há amigo que mude. Então, os amigos sempre são os mesmos, mas a gente tem que abrir. Eu deixo o cartão de crédito na porta e entro para a gente conversar. No momento presente. Tem que se conectar, né? E é necessário, por exemplo, essas filosofias. Por isso que, de acordo com a cultura de cada um, com os ensinamentos, tem gente que não vai parar de pensar na dívida do cartão porque ele foi ensinado que ele não deve dever para ninguém, que ele está com o nome sujo, que ele está sendo um mau caráter. Então, uma coisa é ele entrar nesse conceito e outra coisa é ele, peraí, eu errei, fiz isso, mas deixa eu viver esse momento aqui, amanhã eu vou me responsabilizar e vou firme, né? E eu quero te fazer uma pergunta absolutamente idiota. O cérebro pensa? O cérebro pensa? Tem um... Porque eu estou vendo que ele está gerenciando tudo. O cérebro, ele até então era um órgão desconhecido, né? E até hoje a gente vê. A impressão que eu fui educado, por isso que eu te fiz a pergunta idiota. A impressão que eu tenho, pela educação que eu tive a vida toda, é que o cérebro é apenas para memorizar. Isso, e que a gente tinha o livre-arbítrio, né? E somos donos do pensamento. E existem umas culturas antigas que falavam assim, nós não somos donos do pensamento, ele está presente em nós e nós captamos esses pensamentos de alguma forma, porque o cérebro ele está administrando o passado, o tempo, ele consegue perceber essa linha do tempo. Então, dentro do que a gente tem aqui, que chamamos de pensamentos, basicamente a construção do que o cérebro nosso está ali fazendo. Ele está gerenciando o passado, o presente. Então ele não pensa, ele é um pensador. O cérebro ele é um captador do pensamento, ele forma o pensamento, porque ele está administrando tempo, espaço, né? Ele está trazendo comparações das memórias, experiências vividas. Você está falando de uma coisa muito profunda, Elson. E quem é que gerencia o cérebro? Então existe uma força, o Amit Goswami,
é um físico quântico, né? Ele também é estudioso da medicina quântica e tudo mais. E aí a gente tem as camadas que ele fala, né? Então nós temos sim um metabolismo, temos um físico, que é o cerne ali, que conserva toda essa força, mas temos um metabolismo, uma energia vital, temos uma energia emocional, a força, né, emocional, mental. Então tudo isso são camadas que de uma certa maneira formam um ser humano integral dentro dessa visão, onde o mundo mental, os pensamentos, eles fazem parte do cérebro, mas não é a única função do cérebro criar pensamentos. Ele tem que administrar aí pensamentos com metabolismo. Por isso, quando a gente está falando de conflito que mexe no pH do corpo, mexe na acidez aí do corpo, nós estamos falando que é possível que esse tanto de pensamento, digamos, negativo aí esteja assim criando respostas nas glândulas, respostas nas células do corpo, né? Pois é, mas o cérebro ele é muito autônomo nisso. Sim. E, no entanto, ele é um órgão físico. Células, massa cinzenta, algumas glândulas, hipófise, pineal, aqui atrás um bulbo, isso é. Mas ele é muito físico e ele está lidando numa área que não é física, do pensamento, das sensações, das emoções, Sim. da própria construção da felicidade. Quem é que alimenta, vou trocar a palavra administra por alimenta, quem é que alimenta esse cérebro? Tem alguma coisa transcendente? Tem, daí se a gente olhar sempre dos porquês, o porquê, e a gente não vai se limitar dentro da medicina quântica a só o físico, né? Então, a mudança já aconteceu lá antes de Einstein, né? Porque Einstein também já se inspirou em algumas pessoas. E a gente entende que após a gente entender que existia energia, existe vibração, nós começamos a pensar, será que esse cérebro ele é só físico, né? Será que ele não trabalha por ondas, vibrações? Ou ele tem ou ele tem algum tipo de conexão? Dentro, se a gente pensar, o cérebro ele é a própria vida, né? O nosso corpo ele faz parte da vida, ele tem um fenômeno vital aí que acontece. E existe sim o que nós podemos chamar hoje de alma, ou espírito, ou como a gente chama de consciência, né? A consciência seria essa concentração que está de força, que está aí dentro do nosso corpo, dentro do cérebro, né? Por isso que nós podemos chamar de ser humano, mas também uma alma que está aqui, uma força maior, né? Que sim, seria esse administrador geral aí, né? Do cérebro. Por isso que a ciência e a espiritualidade, elas vão se unindo dentro da medicina quântica. Elas se dividiram, né, na Idade Média e depois estão se juntando agora, Estão se juntando agora. Porque aí nós começamos a ver aonde que uma separou-se da outra, que por isso que criou-se então essa visão de mente, o ser humano, o livre-arbítrio, pensamentos, né? Não se falava muito de emoções, né? Antigamente se falava das paixões, né? Que nós temos as nossas paixões e isso atrapalha a nossa vida de alguma forma, né? E os vícios, paixões, etc, né? Então a gente vê que hoje a ciência fala desse campo espiritual, de um ser que tem um propósito, né, que tem uma abertura. Esse espiritual que você está falando, ele é religioso ou quântico? Porque quântico é a natureza na sua abrangência total. No total, né? Então, ele é uma visão, sim, de geral, nada religioso, né? O religioso e o espiritual também foram separados um dia, eu diria assim. Se a gente olhar aí para as histórias de guerras lá atrás, a gente vai encontrar aí histórias que vão mostrar para a gente quando que, de uma certa maneira... guerras em nome da fé. Isso, né? E que a gente pôde não falar mais de determinadas conexões, né? Então, hoje eu falo que como essa abertura entre os povos, as culturas está aberta, a gente pode sim começar a criar essa nova perspectiva de ser humano, onde sim somos um ser espiritual, né, vivendo uma experiência física, né? biológica. Né? Precisamos, por estarmos na vida, respeitar as regrinhas. Eu diria que as leis biológicas são leis porque são as regrinhas, não tem como falar só, eu quero que você fique um pouquinho mais aqui, que eu quero curtir a minha praia aqui mais 2 horas. Não tem, a gente tem as regrinhas onde é necessário dormir, comer, ir no banheiro. E isso, a nossa alma, a nossa mente precisa se submeter, a gente precisa se submeter a determinadas leis e forças. Por isso que quando a mente ela vai criando um universo próprio,
conceitos próprios, egocêntricos, e ela vai vivendo do jeito dela, sem respeitar essas leis, automaticamente o corpo ele tende a te resgatar, porque não tem como fugir dessa força. Você está dizendo que o elemento humano, o corpo físico, essa inteligência que vem do cérebro para toda essa máquina, ela é autossuficiente e não precisa de nenhuma conexão transcendente para viver. Ela autoexiste e se basta, ou essa conexão é apenas filosófica para a gente ter um ponto de agarração, um cipó para agarrar? Isso, é mais filosófico, ela tem sim uma conexão, mas vamos pensar, a gente... Não é determinante, sem a conexão filosófica eu não posso viver. Não, a gente vive porque o corpo, a vida, a gente está conseguindo traduzir em leis hoje porque são pontos, observações que o ser humano conseguiu fazer sobre a vida, né? Mas ela acontece automático, a gente não precisa, vamos pensar, as regrinhas funcionam lá para o nosso colega que não sabe nada sobre isso, né? A vida dele está fluindo aí, ele está tendo os movimentos, os ganhos, os ônus, os bônus, e a coisa acontece dentro dessa força maior. Então, né? eu conduzi aqui para fazer uma pergunta. Então, a fé é uma opção individual, não é necessariamente o bastão de você... As pessoas que fazem o caminho de Santiago, sai da França e percorre 800 quilômetros na Espanha, é uma peregrinação de autoconhecimento. A inspiração é religiosa, mas no fundo é autoconhecimento. As pessoas têm descida, têm subida, elas usam um bastão. A espiritualidade é apenas um bastão, não é o mapa, não é o GPS. O mapa, ele está lá sempre. O mapa, eu diria que não é o terreno, né? O terreno, ele não tem como mudar, que o terreno são essas forças, né? Cada um tem o seu mapa, eu diria assim, que seria, então, as regrinhas internas, né? Como que eu faço isso? Como que eu chego em tal ponto? E a fé faz parte. A gente precisa, cada um tem o seu mapa e é necessário o seu mapa, né? Mas ela não pode gerenciar. O mapa dela, ela foi criando, vamos pensar assim, os conceitos estão aí sendo embutidos desde a criança, né? Desde o aprendizado, né? E a alma, ela acaba, digamos assim, sofrendo as consequências dessa força, né? Da nossa consciência desde a infância aí, né? É uma construção mesmo, se a gente for pensar, porque o ser humano, dentro do meu conceito assim, ele tem essa primeira infância, ele já agrega tudo que vem da família, né? Essa força na consciência. E quando ele vai se expressar ali na vida adulta, ele já está fazendo o papel dele para o mundo. Ele tem um papel aí no mundo também. Né? O ser humano acaba sendo uma construção com um pé no passado, a própria vivência, que você chamou de construção, Isso. E ele deixa uma herança de projeção que alguém vai pegar para frente e seguir. Sim, a gente está vivendo com as forças daqueles que vieram antes, né? Não tem separação. Né? Por isso que nenhuma força, nenhuma vida, ela foi em vão, eu diria assim, né? Todas, de uma certa maneira, contribuíram aí na sua família, na sua sociedade para algo, né? Estão deixando seu legado, não importa se é um legado positivo ou negativo, eles estão presentes, fazendo a história, né? Estão gerando movimento em todos os sentidos aí na vida, né? Então, nosso tempo terminou, mas... eu acho que ficou bem claro que o ser que, embora em tão pouco tempo, 3 anos, o ser humano que entrou na pandemia, o ser humano que sai, ele é muito mais universalista, é muito mais para dentro de si mesmo e com as conexões... Sim, muito mais observando o que tem aqui, não é mais um olhar só fora, né? Houve essa abertura para o que tem dentro, como transmutar, como fazer as receitinhas aí para melhorar de vida, né? Então, por isso surgiu um monte de ferramentas terapêuticas, imersões, né, retiros, para que a gente possa sair e voltar, né? Novamente. Elson, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela nossa belíssima conversa. É um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aqui do Onofre. E é um prazer, assim, filosofar um pouquinho, né, pensar e ver o que tem aqui dentro e o que pode melhorar, né? Então, que as pessoas aí... se sintam aí tocadas e pensem, né? Reflitam um pouquinho sobre como transcender também, criar novas perspectivas, né, Onofre?
olhávamos para fora antes, agora olhamos para dentro. Até a próxima semana.